Você quer saber um pouco mais sobre gravidez ectópica? Então, eu sou Glaucio Nascimento, ginecologista, obstetra, autor do livro Milagres que a Obstetrícia me proporcionou e também sou especialista em medicina fetal com certificado de atuação pela Febrasg-AMB. Por favor, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e compartilhe esse conhecimento de qualidade para as pessoas que podem se beneficiar desse mesmo conhecimento. Gravidez ectópica, na verdade, como o próprio nome diz, é um lugar errado, ou lugar ectópico, não tópico da gravidez. A gravidez tópica, que é o mais comum, é quando o saco gestacional ele se implanta no fundo do útero. O útero ele tem uma estrutura como se fosse de uma pera, eu gosto muito também do termo berinjela, em que a parte superior, que é chamada de corpo uterino, é ali dentro do endométrio, da parte de dentro do útero, no fundo uterino endometrial, em que uma gravidez ela é considerada tópica. A gravidez de localização ectópica mais frequente é de origem tubária, ou seja, nas trompas uterinas. Justamente quando o óvulo ele é liberado, que na verdade o termo mais correto é o ovócito, o espermatozoide ele entra em contato com esse ovócito na trompa. E aí esse ovo, o produto da concepção, né, ele vai sair da trompa para chegar até o fundo do útero. Mais frequentemente pode não ocorrer essa migração da trompa para o fundo do útero e por isso que em muitos casos existem de gravidez ectópica tubária, em torno de 90 a 95% dos casos. A incidência em geral de gravidez ectópica é em torno de 1 a 2%. E o que é que você precisa saber? Primeiro, como que se dá o diagnóstico, quais são as principais manifestações clínicas. Geralmente, uma gravidez ectópica rota, que é a principal preocupação nossa como obstetra, ela é caracterizada por dor, muitas vezes de início súbito, associado muitas vezes a um leve sangramento na ausência de menstruação. Então, tem uma dor súbita em um dos lados da pelve, né, lado direito ou lado esquerdo, de forte intensidade, pode caracterizar a ruptura, em geral, dessa gravidez ectópica e isso pode causar um sangramento. Tem mulher que morre de gravidez ectópica, inclusive. É uma das causas de morte materna. Por isso que é preciso se atentar no diagnóstico de gravidez e também na realização de exames de beta-HCG oportunos para essa fase. O diagnóstico em geral da gravidez ectópica, na minha época, quando não tinha muito disponibilidade de ultrassonografia, até em muitas maternidades públicas, o diagnóstico muitas vezes é clínico. Na ausência da menstruação, ou seja, com beta-HCG positivo, uma dor de forte intensidade, ela é caracterizada por uma paciente que é suspeita de gravidez ectópica. Do mesmo jeito que nas urgências clínicas você pode ter as urgências que nós chamamos de abdômen agudo por dor abdominal de início súbito, na mulher você vai se preocupar mais com algumas patologias ovarianas e em especial com a gravidez ectópica, que como nós já falamos, em torno de 90 a 95% dos casos, ela é de origem tubária. Mas existem diversos tipos de gravidezes ectópicas. As gravidezes, elas podem ser ectópicas de acordo com sua localização. Então, a gente falou da gravidez na trompa, mas pode-se ter também a gravidez no ovário, pode-se ter também a gravidez no próprio abdômen. Você pode ter uma gravidez abdominal, ou seja, não intrauterina, e acredite, já teve bebê que nasceu por esse tipo de gestação. Um outro termo que nós utilizamos é a gravidez heterotópica. É aquela gravidez que ao invés de estar no lugar correto, ela está próximo do lugar correto, mas não é o lugar correto. Então o útero ele é dividido em 3 partes, o corpo, o istmo, que é a região que fica entre o corpo e o próprio colo do útero. É nesse istmo onde nós realizamos as incisões da cesariana e uma preocupação que se tem é se a gravidez ectópica, ou na verdade heterotópica, ela se localiza ali, próximo à cicatriz de cesariana. Recentemente nós tivemos um caso em que realizamos a aspiração manual intrauterina depois de constatado o óbito embrionário, guiada por ultrassonografia, porque é um procedimento de maior risco à gravidez
na cicatriz da cesariana, porque você pode ter a ruptura do útero e um sangramento muito maior, e podendo levar até a retirada do útero, que nós chamamos de histerectomia. Uma situação também angustiante é quando você tem a gravidez no colo do útero. Também é outro local de gravidez heterotópica e que normalmente cursa com uma inviabilidade. A gravidez não evolui até o termo, não evolui nem para a viabilidade. É uma gravidez que geralmente se termina no começo mesmo do primeiro trimestre, não chegando muitas vezes nem a 9, 10 semanas. Bom, falando dos tipos de gravidez ectópica, nós precisamos falar também a respeito não apenas da localização, mas dos tipos de gravidezes ectópicas. A gravidez ectópica ela pode ser íntegra e ela pode ser rota. O quadro mais frequente de urgência é da gravidez ectópica rota, que é caracterizado por aquela dor de início súbito e pode ser associada a sinais de choque hipovolêmico. O que é isso? Que termo feio é esse, Dr. Glaucio? É quando você tem uma perda de sangue considerável a ponto de você ter alterações nos batimentos cardíacos, que podem estar em geral aumentado, e uma palidez cutânea mucosa. Você não vai, o sangue ele é desviado para a trompa que está rota, então fica sangrando, podendo inclusive levar ao choque hipovolêmico, que eu acabei de explicar, e até a morte. Por isso que o diagnóstico de gravidez ectópica rota, ele precisa ser dado e precisa ser tratado com a maior urgência possível. Existem algumas mulheres que elas podem ter a gravidez ectópica rota, que pode ser, na verdade, o que nós chamamos de abortamento tubário. O que é isso? É a expulsão do produto da concepção, do ovo, do zigoto, pela trompa. Isso pode ter uma reação inflamatória, isso pode causar o sangramento, mas isso é limitado. Você tem a dor e a paciente continua, uma frase que nós médicos costumamos dizer, hemodinamicamente estável. O que é isso? É quando a frequência cardíaca, a pressão arterial e o estado geral da paciente continua normal, continua dentro dos parâmetros da normalidade. Eu conheço uma obstetra que teve uma gravidez ectópica desta maneira, chamada abortamento tubário, e que estava trabalhando e que continuou trabalhando. É importante ter muita preocupação com isso, porque o ideal é que seja avaliado através de ultrassonografia transvaginal. Quanto ao tipo ainda de gravidez ectópica, a gente falou do abortamento tubário, falou das gravidezes ectópicas quanto à localização. O mais importante é definir a gravidez ectópica de acordo com o nível de beta-HCG. Então, o beta-HCG quantitativo, ele deve ser avaliado para saber qual a conduta adequada para a gravidez ectópica. Em geral, gravidez ectópica rota, o tratamento ele é cirúrgico. Geralmente por laparotomia, que é a cirurgia aberta, a bisturi frio, que são as cirurgias mais realizadas ainda. E mais recentemente, graças a Deus, algumas maternidades até públicas têm essa disponibilidade, mas o ideal mesmo seria a cirurgia minimamente invasiva através da laparoscopia, que são cânulas que são colocadas no umbigo em uma lateral do abdômen para realmente tratar de uma maneira mais simples, sem precisar abrir como se fosse uma cesariana, que é o caso da laparotomia. Em alguns centros cirúrgicos se faz até a incisão longitudinal, abre a barriga de cima para baixo, ao invés de ser aquela incisão transversa que é comum como na cesariana. Então, na gravidez ectópica rota, não se discute, o tratamento realmente, em geral, ele é cirúrgico. Mas de acordo com os níveis do beta-HCG, você pode também ter uma possibilidade de tratar a gravidez ectópica com um medicamento que é o metotrexato, que é um medicamento que vai inibir a multiplicação celular e aí vai impedir que você tenha a evolução para a gravidez ectópica rota e, consequentemente, essa possibilidade de desequilíbrio do choque hipovolêmico, por exemplo, como também você pode ter um nível de beta-HCG tão baixo, que não é preciso fazer absolutamente nada. O tratamento conservador, a conduta expectante também é possível nos casos de gravidez ectópica. Inclusive, aproximadamente 20 dias da gravação desse vídeo,
nós tivemos um caso em que uma paciente teve uma gravidez na trompa que foi monitorizada com ultrassonografia, o tamanho da lesão permaneceu o mesmo e o nível de beta-HCG caiu bastante. Isso nos deu uma tranquilidade para realizar esse tratamento. Em determinados valores de beta-HCG, você pode ter um aumento desse beta-HCG e um valor maior do beta-HCG em que o tratamento ele vai ser medicamentoso. E até algumas circunstâncias, como de acordo com o tamanho do saco gestacional, a presença, por exemplo, de batimentos cardíacos já inviabiliza o tratamento com metrotexato. Em alguns casos, mesmo você diante de uma gravidez ectópica íntegra, o caso ainda pode ser considerado um melhor tratamento de acordo com alguns parâmetros, quando o saco gestacional está maior do que 3,5 centímetros, principalmente, o valor do beta-HCG é maior do que 10.000, alguns autores consideram até 3.500, por exemplo. Em caso em que você tem um batimento cardíaco do embrião, o tratamento ele é cirúrgico também, mesmo diante de uma gravidez ectópica íntegra. E por como é que eu vou me preocupar em relação à gravidez ectópica? É preciso fazer o ultrassom de imediato após o atraso menstrual? Na minha opinião, não. Por quê? Porque isso vai gerar pânico. A gravidez ectópica, a gente acabou de falar no começo desse vídeo, ela ocorre em 1 a 2% dos casos. Então, teriam que ter 100 casos para você fazer um ultrassom precoce e mesmo assim você não vai detectar. Uma gravidez ectópica, em geral, ela só vai ser identificada na ultrassonografia se você fizer um exame por um acaso, né, numa gravidez inicial, onde você não encontra o saco gestacional, mas em geral ela vai ser muito melhor diagnosticada se você tiver algum sinal clínico, que seria a caracterização da dor pélvica, também dessa alteração nos parâmetros cardíacos, né, na pressão arterial, nos parâmetros da palidez cutâneo-mucosa ou mesmo na frequência cardíaca. Mas, em geral, não se recomenda fazer ultrassonografia precoce no diagnóstico de gravidez, porque você não vai conseguir nem detectar a gravidez ectópica inicial, porque é uma situação que é microscópica. Só quando a gravidez evolui, isso vai ser em torno do quê? Talvez umas 6 semanas. É a idade gestacional que eu preconizo para você realizar a primeira ultrassom. Diante de um beta-HCG positivo, eu já deixo a ultrassom solicitada para a paciente e recomendo que ela faça em torno de 6 semanas de gestação, porque é o período em que você vai ter a presença do batimento cardíaco embrionário e até se for uma gravidez ectópica, você pode também dar esse diagnóstico. Tem gente que recomenda realizar a ultrassonografia com um beta-HCG quantitativo em torno de 1.000 até 2.000 miliunidades internacionais por ml. Eu, em geral, recomendo, diante de uma amenorreia em torno de 6 semanas e a realização do beta-HCG quantitativo, se ele estiver com um valor algo em torno de 10.000 até 14.000 miliunidades internacionais por ml, a realização da ultrassonografia de rotina, porque você pode identificar a gravidez tópica e também com a identificação dos batimentos cardíacos. Mas eu sempre deixo orientado as minhas pacientes, em caso de dor, mesmo que o beta ainda esteja baixo, mesmo que você não tenha as 6 semanas de menstruação, é importante você realizar a ultrassonografia, porque aí sim você pode dar o diagnóstico precoce da gravidez ectópica. É isso. Espero que esse conteúdo tenha ajudado. Não se preocupe, eu não quero criar pânico para que você... atrasou a menstruação, eu já vou fazer ultrassom todo dia. Isso é ruim, isso causa muita ansiedade. Dá para monitorizar pelo menos com o valor do beta-HCG quantitativo. E realmente eu espero que tenha ajudado de alguma maneira para que você entendesse mais um pouco sobre a gravidez ectópica, que é algo que normalmente eu não desejo para ninguém, mas é importante que você tenha esse conhecimento que pode ajudar de repente até outras pessoas. Por isso, marque alguém que pode se beneficiar mais uma vez do nosso conteúdo. Esse vídeo, inclusive, foi uma sugestão de uma seguidora minha das minhas redes sociais. Então, nós muitas vezes decidimos gravar conteúdos de qualidade a partir de sugestões sua, que está assistindo aí esse vídeo, por exemplo. Então, coloca aqui no comentário
algo acerca do próprio assunto da gravidez ectópica, ou se você quiser também sugerir algum tema, nós iremos avaliar e no momento oportuno, quem sabe nós estaremos gravando um assunto também do seu interesse. Não se esqueça de se inscrever também no nosso canal. É isso, um abraço a todos, fiquem com Deus.